Boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem, e você, Juliana? Tô Como está? bem, tudo ótimo. Que honra, que alegria te receber aqui. Que bom a gente falar de coisas tão positivas, né, nesse encontro, nessa horinha que a gente vai passar aqui juntas e com todos que estiverem acompanhando e nos assistindo depois. Imagina, eu também estou muito feliz, obrigada por me convidar. Vai ser uma hora bem gostosa aqui de conversa. Sim. Rita, queria saber, assim, como é a nossa história, né? A sua história, especialmente com a Rede Saúde Natureza Brasil. Se você puder, né, trazer uma perspectiva de quanto tempo, como é que você tem atuado na rede, vai ser muito legal o pessoal conhecer. Legal, Juliana. Então, eu fui convidada para participar da rede pelo o Ricardo Gelman, ele que teve ideia, é, e foi em fevereiro de 2021. Já Então, já fazem 2 anos, mesmo. né? Sim. E a minha participação, eu acho que, eu não sei, porque você mesmo uma vez eu fiz um questionamento e você respondeu que, assim, rede é assim, né? Tem as pessoas mais atuantes e as pessoas que orbitam em torno, gostando de estar ali, porém não encontrando muito uma forma de uma participação assim mais efetiva, né, no sentido prático. Como você, por exemplo, que é impressionante, que você é muito ativa e sabe fazer o que se propõe a fazer. Eu não saberia fazer, eu sou péssima para essas coisas todas. Não, mas Você e o Cláudio Maretti são as pessoas mais articuladoras e pensam e fazem, né? Quando propõem uma coisa, já tem aquilo ali pensado, já tem algo para ser conversado. É muito bacana estar entre vocês, né? Que sabem atuar dessa forma prática. ah, mas eu acho que a gente soma forças, né? Várias diferenças de forma de observar, né, e se relacionar com o mundo que fazem a rede ser mais forte e trazem contribuições que abordam perspectivas complementares. Então, assim, na verdade, eu acho que é a gente também reconhecer, né, o lugar de poder de cada um de nós, né, e como nós podemos agregar e somar juntos e construir mais força juntos. Fico muito, na verdade, assim, a minha atividade, a pouca contribuição que eu faço, mas bastante participativa, é sempre no sentido de também fortalecer, né, a você e a todas as outras pessoas que também são representantes e estão lá promovendo esse trabalho, né, esse projeto para uma relação da sociedade mais conectada com a natureza para a saúde, principalmente, de todos, né? Então, eu acho que não é como o pessoal nos cursos do Gaia falam, né? A liderança circular também, né? Um momento tem uma pessoa mais à frente, logo após pode ter outra, então também não é algo, uma posição estabilizada de ninguém. Eu acho que todos nós ali temos a capacidade de fazer essa rotatividade quando for necessário, né? É interessante que isso é um aprendizado, né? É um aprendizado para mim, né? Tipo assim, não, eu posso ficar tranquila que eu faço parte de um conjunto maior e que as forças se complementam, porque a gente logo, às vezes tinha um sentimento assim de, nossa, eu não estou colaborando direito, ou eu estou muito Não, ocupada, não sei o quê. Então, é um aprendizado muito atual, assim, né? De coisas que a gente precisa aprender a conviver dessa forma, assim, com as nossas complementaridades. com certeza. E assim que a comunidade vai se fortalecendo, vai amadurecendo, né, e crescendo nos seus aprendizados coletivos também, né? Rita, eu queria, assim, uma visão sua sobre esse manifesto que estamos, né, promovendo, como que você realmente acredita, qual é o valor dele, né, o que te chama mais atenção sobre esse manifesto, que você gostaria de comentar. Olha, eu acho super importante, porque o manifesto, ele traz, justo nesse momento de mudança de governo, um desejo de colaborar com os governos, né, seja federal, estadual, municipal, porque a
rede, ela agrupa vários especialistas em torno desse tema, saúde e natureza, né? Então, é uma iniciativa assim, olha, nós somos esse grupo e podemos colaborar. Mas, assim, já diz como, né? Então, como que podemos colaborar? Tem uma série de recomendações, então, que o manifesto faz para os governos, para o que eles podem, o que eles devem fazer com a maior urgência, na verdade, isso não disse eu estou acrescentando, né? Mas não vai falar assim para o governo, mas a necessidade de reconhecer a importância das áreas naturais, de fomentar a proteção dessas áreas, fomentar o uso, de reconhecer que o uso, as visitas, né, a convivência cotidiana com as áreas naturais são formas de promoção de saúde, a saúde também vista não só no termo específico que ela atua dentro de cada enfermidade, várias enfermidades que podem ser realmente atenuadas ou revertidas com a convivência com o mundo natural, mas a saúde também compreendida no sentido mais amplo, né? A saúde como bem-estar ou como aquilo que antecede a doença, que é preventiva, né? Exato. E mesmo durante um processo de cura, como que o convívio com um espaço natural, ao trazer bem-estar, e eu acho que também, sabe, para mim, pegando um pouco mais do meu lado, que eu trabalho muito com a filosofia, com os aspectos mais reflexivos das experiências com a natureza, eu entendo que mesmo a pessoa doente, ela vai encontrar sentido, mesmo que ela não traduza isso em palavras, mas ela encontra sentido para a vida. Ela encontra, inclusive, até força, vitalidade para lidar com a enfermidade que for, né? É muito abrangente a importância do convívio com a natureza. Na verdade, eu entendo que é justamente o fato da gente não ter o convívio é que nos torna doentes, né? Até porque realmente muita coisa piora, né? A própria poluição, os ruídos, tanta coisa do ambiente que piora e que muitas vezes é causa também das doenças, né? É o afastamento da natureza que nos torna doentes também. Então, as coisas vão juntas. Com certeza, né? Eu acho que isso é uma fala, assim, que ao longo desses encontros, né, que aconteceram, de muita troca entre todos os participantes da rede nesses anos, essa é uma frase, né, uma constatação, uma repetição, na verdade, é uma afirmação contínua, né? Eu acho, até para cada um de nós como indivíduos, mas para que isso reverbere, né, em todas as nossas ações independentes ou colaborativas, né, como a natureza, na verdade, nós somos essa natureza, né, nós somos indissociáveis dela, e como o estilo de vida mais atual gerou esse processo, né, de dissociação que tem nos adoecido mesmo, como você coloca, né, isso é realmente, acho que assim, é algo que a gente como sociedade tem que se reapropriar, né, desse sentido, nesse sentido não só mental, mas essencial, né, de trazer realmente para o nosso dia a dia, né, essa conexão de diversas formas. E aí, Rita, eu acho que você, né, você é um grande exemplo, né, no Brasil e certamente no mundo também, né, com a sua experiência nesse tópico, né, como o que motivou, né, você a iniciar o seu trabalho para essa promoção de experiências de conexão natureza? Como é que foi essa história, né, da sua relação que te levou, né, a tanto tempo já dedicada nessa temática, pesquisando tão profundamente esse assunto? Ixi, essa daí é uma longa história, né? Porque a gente vai acabar passando os anos, né? Mas eu lembro que, claro que eu sempre tive uma atração pelo espaço natural e pelas viagens em geral. Mas eu não tive muito contato, assim, na infância. Tinha um pouco, mas não era assim com esse foco, né? Uhum. Eu gostava de estar ao ar livre. Eu sou de uma geração
que brincava livre, né? Não tinha supervisão. Brincava na rua. Uhum. Então, isso já era um aspecto diferente, né? Então, eu não tinha muito, assim, ir para florestas, essas coisas, mas eu me lembro de quando chovia e a gente ficava solto na rua. Eu adorava brincar na enxurrada, as ruas de terra, né? Faz tempo. Era a cidade, mas as coisas eram de terra. Mas, Aqui na em São verdade, Paulo, era depois... aqui em São Paulo mesmo que você morou e cresceu? Eu morava numa cidadezinha do interior que você nem vai acreditar. É São José dos Campos. Olha, Que não tinha nenhuma rua asfaltada. E não gente, como mudou, né? obviamente não tinha prédio, tinha um predinho, acho que de 2 andares ou 3, sei lá. E você fala, nossa, como faz tempo isso. Não, mas olha, não faz tanto tempo. A gente acha que faz, mas não, né? Você está contando de uma experiência sua da infância, da adolescência, e eu acho que muitas pessoas ainda têm essas referências também, né? Eu fico preocupada quando a gente deixar de ter, né, essas referências aí. Exato. Mas hoje em dia, eu acho que por conta da própria carência de natureza, eu vejo e participo, enfim, de movimentos cada vez mais, assim, de fomento mesmo, de estímulo às famílias para irem para a natureza com seus filhos, para as escolas abrirem, quebrarem as paredes. Existe um movimento que está crescendo nessa direção. Mas para voltar para a minha história, Sim. o que eu me lembro bem é que eu fui fazer biologia, eu acho que foi uma escolha bem acertada, e eu me lembro enfim, eu gostava de tudo, era o que eu tinha, não sabia muita coisa, né? Mas o fato de ter as coisas em separado, botânica, zoologia, e ter que também matar para poder estudar, isso era uma coisa estranha para mim e muito violenta também, né? Eu não gostava, eu me sentia violentada em muitas aulas, perdi muitos pontos de prova, essas coisas por não conseguir fazer essas agressões, né? Mas tem uma mata na biologia que é destinada à pesquisa e eu pedia para uma professora que eu pudesse entrar lá e ficar lá sem fazer nada. Uhum. E ela deixava, me dava a chave, tem um botãozinho. Olha. E eu me lembro muito bem desse momento, me lembro muito bem de sentir... né? A gente com 19, 20 anos, você não tem muita ideia das coisas, mas principalmente naquela época. E eu pensava, nossa, isso que eu estou estudando nunca vai chegar perto do que eu estou percebendo dessa mata. Essa mata é muito mais do que todas aquelas partes que a gente estuda, mesmo na ecologia. Estava surgindo a ecologia, eram os primeiros anos de ter a disciplina ecologia, né? E a ecologia também é uma coisa muito linear, né? Muito reducionista, né? Então, para mim, isso é como hoje eu entendo como sendo os primórdios, mas não é que foi, porque eu terminei a faculdade querendo entender os impactos humanos da natureza, então eu fui para a França, fiz uma especialização e um mestrado na área de sociologia. Eu queria entender esse negócio, por que existe o impacto. Daí eu voltei, enfim, trabalhei de diferentes formas. Teve um marco importante para mim quando nasceu minha filha. Acho que o meu contato com a natureza ficou muito mais nítido, muito mais claro. E a partir daí eu comecei. Antes eu trabalhava com empresas de engenharia, projetos de meio ambiente, impacto ambiental, essas coisas bem técnicas, que eu não gostava, mas era o que tinha, né? E depois eu passei a trabalhar com conservação. Eu fui trabalhar no Instituto Florestal. E foi aí um pouco um comecinho de eu começar a ter referências de como seguir um caminho diferente, que foi quando eu encontrei uma sugestão de uma pessoa dos livros do Joseph Cornell. E quando eu tive a oportunidade, comprei os livros, eu fiquei completamente encantada e eu senti que era por ali que eu ia, que era, pelo menos, era por ali que eu queria ir, né? Sim. E aí foi todo um processo de trazê-lo para o Brasil, participar da tradução dos livros e começar uma amizade com ele mesmo, quando ele me convidou para coordenar a Sharinete no Brasil, já fazem 25 anos.
E aí a experiência de conduzir atividade Share Nature foi que me deu esse repertório, né, muito grande do que acontece com as pessoas quando a gente propõe essas experiências mais delicadas, mais sensíveis. E acho que também, arrisco dizer, que o que acontece com a natureza. Existe uma amizade potencial ali, né? Uma coisa, algo intrínseco de troca. Não é só a troca de elementos, carbono, oxigênio, não sei o que mais, mas é uma troca sensível de um outro nível, né? De um outro plano. Uhum. Então é isso para te responder, assim, como que eu cheguei nessa coisa. E depois, com a prática Sharing Nature, eu comecei também a buscar, a refletir, né, sobre o que fazer, o que significa tudo isso, como é que eu posso compreender melhor. Então, eu fiz vários cursos, estudei um pouco mais de filosofia na Associação Palas Atena. E aí, em 99, eu propus para eles um programa de caminhadas filosóficas, e esse programa durou 6 anos, e a gente fazia 10 caminhadas por ano. Ou seja, era quase uma por mês, sempre roteiros novos, e foi uma das experiências bem marcantes para mim também, como que eu queria, o que eu queria? Eu queria propor uma experiência com a natureza, minha ferramenta sempre foi Sharing Nature, e a partir da experiência, o que emerge para as pessoas? O que acontece com vocês? Fazia perguntas e a gente tinha um espaço de conversa no final do dia. Foi muito... lembro que a primeira vez que eu ouvi uma palestra sua foi na Palas mesmo. Eu falei, nossa, né? Senti, sabe? Falei, gente, tem alguém que já está conectado no nível que eu estou me sentindo conectada também. Eu fiquei tão inspirada, foi muito importante para mim participar de uma palestra sua lá no Palas. Eu acho que foi em 2006, já não sei se era na época das caminhadas. Ou eu já tinha parado, eu estava parando com as caminhadas. Foi bem mais ou menos nessa época. Que legal saber disso, Juliana. Muito bom. Aí, depois, deixa eu ver. Na época que nós começamos a ter vontade de criar uma instituição, né, Instituto Roman, começou em 2004. E eu não sabia nada, até hoje, assim, eu não sou muito dessa área institucional, eu não sei fazer as coisas como deve ser feitas. Mas eu fiz alguns cursos, e aí eu fiz uns cursos no Instituto Fonte, que é uma organização que orienta muitas organizações, né? E aí eu entrei em contato com uma coisa que a gente chama ciência goetheiana, quer dizer, que a partir de Goethe, o que a gente ainda pode praticar, né? Goethe estava tão na frente do seu tempo que talvez ele ainda esteja na frente de onde nós estamos hoje, né? Sim. E aí eu comecei a querer conhecer mais, a querer saber mais da ciência goetheiana. Depois, isso. Aí, em 2015, eu recebi um convite que foi muito especial para mim, de ser professora da Escola Schumacher Brasil, que é uma escola que estava se formando, inspirada no Schumacher College, que para mim também já era uma referência, um sonho. Eu nunca tinha nem sonhado de ir para lá, porque eu achava que eu nunca ia ter condições de ir para lá. E então eu comecei a dar aula, e eu entendi, fui me aprofundando mais na ecologia profunda. Então a ecologia profunda é um campo de filosófico e prático também, que eu sinto que engloba tudo o que eu faço, né? Engloba a ciência goetheiana, engloba a Sharing Nature, enfim. Quem não conhece a Schumacher College, o que ela é, assim, para o pessoal entender? O Schumacher College na Inglaterra é um college que começou em 91,
Ele tem uma proposta, o fundador é um indiano pacifista incrível chamado Satish Kumar. Ele propôs essa formação de adultos dentro de um condado, chama condado em português, no sul da Inglaterra, e que fosse uma proposta de uma educação que unisse a cabeça, o coração e as mãos. Então, essa é a síntese, né? Então, ao lado de grandes professores, porque eles também têm uma coisa de estimular cientistas que ainda não estão consolidados dentro do ambiente científico, ao mesmo tempo um trabalho, uma vida comunitária, então os alunos ficam lá convivendo, e as mãos, então todo mundo faz tudo, você sai da aula com um professor incrível e vai para, vamos almoçar juntos, mas antes um grupo de alunos já cozinhou aquele almoço, e depois nós vamos lavar a louça juntos, limpar o chão e fazer as coisas. Então, tem um engajamento, o que me encanta lá, além disso tudo, é que tem um engajamento ambiental para todas as disciplinas. Então, essa é uma proposta, sabe? Quer fazer um mestrado em economia? É a área ambiental, que é por aí que começa, né? Quer fazer um mestrado em design? Bom, tem ciências holísticas, é mais óbvio que isso aconteça, né? Mas eles têm cursos muito criativos e junto à espiritualidade também. Tem um mestrado em ecologia espiritual, enfim, tem mil coisas. E tem um curso de formação, eles chamam growers. Me ajuda a traduzir isso, que eu não acho impressionante. São pessoas que vão de toda parte do mundo para trabalhar na terra, para plantar e cuidar dos animais. É um curso, é uma turma muito cheia de vitalidade, assim, é muito impressionante. O Growers é o que faz crescer, sim, né? Sim. Muito bem. E lá, então, tem tudo quanto é propostas que você imagina, de banheiro seco, de compostagem, de não sei o quê. Tem floresta, funciona num castelo. É uma experiência, tem gente do mundo inteiro. O primeiro professor lá foi o James Lovelock, que é o professor, que é o propositor da teoria de Gaia. Sim. E eu tive, sei lá, um que é famoso no Brasil, que é o Fritjof Capra, a Mandana Shiva. Enfim, tem esses nomes todos, e os que são mais próximos para mim, por exemplo, o Rupert Sheldrake. Já lavei louça com o Rupert Sheldrake, sabe aquela coisa? É muito legal aquele. E aí, uma coisa interessante que acontecia é que, depois dos ingleses, a nacionalidade mais frequente lá era de brasileiros. Uau! E foi daí que surgiu, então, a ideia de criar algo parecido aqui no Brasil, né? Então, a Escola Schumacher Brasil, ela é independente, porém tem muitos vínculos afetivos com os professores, né? O Stefan Harding, a Patrícia Shaw, são pessoas... Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. O Philip Francis, que é também muito próximo. Então, são professores que estão, qualquer coisa, eles estão sempre nos cursos aqui e tal. Então, muito quando bem. Eu fui convidada para dar aula na Schumacher, eu fiquei muito feliz, porque é um ambiente que tem tudo a ver comigo também. Então, até então, eu ficava só na questão assim dos cursos mesmo, ou nas vivências, né? E no Schumacher tem todo esse trabalho da vida comunitária, como é que a gente faz as coisas juntos, como é que a gente cozinha juntos, o quanto que a gente aprende quando a gente está cozinhando, o quanto que a gente traz aqueles conteúdos da aula para a prática cotidiana, né? Muito, muito bacana, muito bacana. Buscando uma coerência, uma integração mesmo, né? De cada um com o que se propõe, né? Na mente, mais para o dia a dia, né? Como a gente falou no começo. Exato, porque senão a gente mesmo faz muito isso, né? A gente cria separações, a gente fala assim, não, agora vamos estudar. Tá, depois vamos fazer um mutirão de plantios. Depois vamos fazer limpar a casa, né?
como se fosse, como se não fossem extensões nossas, né? Partes de um todo que a gente né? Cuidar de uma horta comunitária perto da sua casa ou no seu bairro não é algo à parte, né? De você, não é uma reserva na sua agenda para uma atividade extra, né? Você, na verdade, a gente tinha que olhar isso como, não, é eu cuidando do meu bairro, do meu espaço, do lugar onde eu pertenço e que de alguma forma espelha quem eu sou, né? Eu acho que os movimentos de regeneração têm falado muito desse processo de espelho, né? O que a gente tem vivido também é um reflexo, né, de como a gente está e como a gente chegou até aqui, talvez de alguma forma é o que a gente tem feito para nós, como sociedade, como indivíduos, né? Então, é uma reflexão importante. Essa aí, eu acho que talvez o Schumacher College, né, ali na essência do Satish Kumar, tenha, né, ele queira trazer essa inteireza, né? Essa percepção, pelo que você está falando. Porque você vê, a gente está aprendendo o tempo todo, não é só quando você senta na cadeira, pega, né, estuda, faz uma aula, a gente, é muito aprendizado. E às vezes tem muita coisa para a vida que você precisa e que você não aprendeu, não é? Às vezes, por exemplo, as pessoas têm uma crise de relacionamento. Aonde que você aprendeu a lidar com isso? Você tem que improvisar, né? Ou alguma questão com o seu filho, aonde que você aprende, né? Tudo bem que hoje a gente tem bastante acesso, né, às coisas, mas tem muita coisa das relações mesmo que você aprende como você é, né, nas relações. Eu acho que isso, assim, até leva aqui um pouquinho, fiz uma seleção de perguntas, né, para trazer para você durante o nosso encontro, e eu acho que essas reflexões aqui já estão vindo de encontro com isso que eu separei aqui. Né? Como é que você acha que essas relações, essa conexão com a natureza vai se diferenciar, né, entre crianças, jovens, adultos? Né? Um pouco como é a resposta, né, desse saber, né, e desse aprendizado, e como a nossa relação com a natureza, de repente, pode ser diferente, né, em cada momento da nossa vida, e como elas também, essas experiências ao longo da vida também vão construindo, né, esse saber mais maduro, mais esse centro, né, talvez de fonte que a gente pode ter a partir dessas relações. Não sei se fui filosófica demais na minha pergunta. Se filosófico nunca é demais. Eu lembrei, eu pensei em muitas coisas conforme você foi falando, porque tem um pensador, professor da da Federal Rural do Rio de Janeiro, gente, agora eu estou com muito... O Renato Nogueira. Tá. Ele fala uma coisa muito legal, ele fala da importância do estado de infância. Isso para todos. Ele fala assim, para você ter um contato genuíno, verdadeiro com a natureza, com todo o seu ser, você precisa aprender esse estado de infância. Não é infantilizar. Ai, formiguinha. Não é isso. É o estado de espanto, o estado de descoberta, de interesse, de foco, de dedicação. Então, eu acho, aí nesse caso, até diferenciando um pouco, você falou, eu acho que não tem muita diferença nesse sentido em relação a faixas etárias. O que todas as faixas etárias precisam é esse estado de infância. Então, se você assim, tem criança que já está tão formatadinha que aí nem ela mais tem esse estado ela desfruta desse estado de infância, né? Olha. Mas se a criança é livre, ela tem liberdade para brincar, ela tem liberdade para explorar, ela tem esse estado de infância. Então, muitas vezes, eu gosto de uma aluna e depois virou uma parceira, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Ana Carol Tomé. Sim. Ela tem o programa Ser Criança Natural, e bem no começo, eu me lembro, a gente fazia e ela começou faz 10 anos, foi em 2013. Programas presenciais com as famílias, e uma atividade que eu amo, assim, é você pegar uma criança a partir de 1 ano, que já sabe andar,
você põe uma venda nos olhos dos pais e a criança guia. Sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho... Claro que você cria um ambiente seguro, você conhece lá o que você está fazendo, enfim, tem tudo direitinho, mas a gente poder aprender com as crianças da espontaneidade, porque a gente parte do pressuposto, de uma obviedade, que assim, a criança, não é, se você pega assim, os mamíferos, os primatas, aí chega nos humanos, as diferentes experiências humanas, tarará, tarará, mas do ponto de vista físico-corporal, a gente é natureza igualzinho, né? Não tem muita questão, assim, a criança nasce um bichinho que nasceu ali, igual nasceu o filhinho do chimpanzé. Uhum. Só que no caso do humano tem tantas especificidades nesse tempo, nesses 200 mil anos em que a gente foi construindo culturas, que a primeira mão que pega o bebê já está entendendo. Ah, já estou entendendo onde é que eu vim parar. Mas não é tudo que a gente vai fazendo para aquele bebê, ele já está entendendo que já está tendo lição de cultura ali, né? Sim. Então a gente já está formatando ele um pouquinho. Mas muitas vezes as famílias, assim, nessa primeira infância, têm condições de deixar essa criança menos dentro da forma e mais livre. Porque essa espontaneidade que a criança tem é a mesma espontaneidade da natureza, né? Se você tem um jardim, uhum. Eu, por exemplo, tenho um jardinzinho aqui. Tem as plantas que eu plantei, mas cada uma vai se expressar do seu jeito. Uma vai super bem, a outra não sei o quê. Mas fora elas, tem um monte de outras que aparecem ali. Sim. Porque elas fazem parte daquilo, né? Eu querer tirar é querer controlar, é querer colocar dentro do meu projetinho ali, quadradinho, né? Então, eu percebo que a criança, ela é pura natureza. Então, quanto mais a gente deixar ela se expressar espontaneamente, vai ser melhor para ela e vai ser melhor para nós também, porque a gente pode aprender com elas esse estado de infância que o Nogueira fala. Mas qual que era a sua pergunta mesmo, que eu falei tanto? Não, o impacto... Você falou isso no começo, né? Que não, na verdade é esse estado de infância. Até aqui a Ana Lu comenta, estado de infância seria o estado de encantamento diante da vida, como o que Einstein de repente coloca do maravilhamento diante do mundo, né? Então, eu acho que é um pouco isso, sim, né, Rita? É essa abertura, né? Essa entrega, confiança, talvez, né? Agora, tem uma coisa que a criança tem, que a gente acaba perdendo pela escola, que tem um encantamento, sem dúvida, é isso mesmo que ela falou, mas dá para ir além. E a criança vai, se você deixar. Né? Por exemplo, se ela quer saber de onde estão vindo aquelas formiguinhas, ela não vai ficar assim, ai, que lindas formiguinhas, e depois passar para outra coisa. Ela vai ficar acompanhando até entender da onde que ela pegou aquela folhinha, até onde que ela levou, né? E enfim, esse foco que a criança tem enquanto brinca é algo que a gente acaba, por incrível que pareça, acaba perdendo na escola. E depois a gente reclama que não tem foco, que não presta atenção, né? Sim. Mas eu acho que essa coisa muito fechada é que faz com que a gente perca o foco. E uma coisa mais aberta, onde ela possa ir onde está o interesse, aí sim, você vê qualquer criança brincando, ela é uma mestra em foco, né? Em concentração da atenção. E isso é uma maneira as crianças são cientistas de verdade, assim, elas estão descobrindo o mundo é novíssimo ali, né? Ela está indo na direção das descobertas, ela está podendo descobrir, o mundo nasce em cada criança, né? É verdade. A experiência, né, com cada pequena parte do seu ser, né, e todo o seu ser ao mesmo tempo, né? Eu nunca vou me esquecer uma vez de um
uma criança, um bebê também, acho que 1 ano também, mais ou menos essa idade como você mencionou, nós levando, né, o acervo de elementos da natureza com a cumbuca da Sapucaia, sabe, Rita? Aquela cumbuca maior, assim, amazônica, que é Sei, parece sei. parente da castanheira, né? Então aquele fruto lenhoso grande com um buraco dentro. E aquele bebê, ele entrava, né? Era uma relação, assim, tão íntima com aquela cumbuca, ele se agarrava com todas as partes do corpo, não era óbvio, né? Não era a mãozinha dentro, ele queria entrar naquela cumbuca, ele era aquela cumbuca, né? Assim, experimentando com todo o ser. Isso marcou tanto a minha vida, ver aquela experiência, assim, foi tão bonito, né? E é isso, né? Esse construir, isso que você falou, maravilhoso, né? A criança constrói o mundo a partir, né, dessas experiências, dessa investigação. Isso é É. a mais pura verdade, né? E se você não permite isso, ela vai achar que o mundo é assim, entre quatro paredes, com ar-condicionado, né? Com um mundo com poucas formas, né? Se você começa a observar as formas, né, da natureza, não tem nada repetindo, está tudo indo ali, né? Tudo. Aí É, aqui tudo quadrado, retangular, às vezes até redondo, mas é pouca coisa redonda, né? É tudo a lâmpada, talvez, o globo, mas tudo quadradinho, né? É caixinha é. dentro de caixinha, assim. Então, Entra a, num a gente, controle mesmo, né? Como você falou, de tudo, literalmente. a gente tem um dos cursos que a gente oferece, chama Mais Natureza na Escola. E é todo um processo assim, de ajudar as professoras que têm interesse pela natureza, né, e tem que enfrentar né, um ambiente um pouco favorável para fazer isso crescer dentro da escola, então a gente vai num passo a passo para que isso possa crescer. É muito bonito esse curso, eu gosto muito, porque traz também argumentação, né, por que é importante, por que não pode dar aula do lado de fora, que o professor, como é que preparar o professor para sair fora, porque eu acho que só saindo do lado de fora, mesmo que seja dentro de muros, né, já faz muita diferença para as crianças, porque aí a sensorialidade fica mais desperta, né? Então, nem que se sentir o vento, sentir o sol, É. sentir a sombra, perceber as sombras, né? Tudo isso já melhora bem do que ficar naquela coisa, imagina, dentro de uma sala, as cadeiras enfileiradinhas para uma criança. Se Sim. fosse para velhinhos, pode ser, mas para criança, né? A criança quer explorar. Tem um trabalho muito bonito com uma equipe, né, de psicologia, do Instituto de Psicologia da USP, que envolve a professora Marilene, a professora Beatriz. Elas já fizeram alguns encontros, né, para trocas de saberes, conhecimentos, pesquisas a respeito das questões de saúde mental, né, educação e ambiente. E elas têm um laboratório específico sobre queixa escolar e como as experiências, né, que elas têm tido de melhoria, assim, significativa de crianças, né, nas escolas por conta do acesso, né, dos atendimentos e das propostas, né, no ar livre, no espaço aberto. Então, é um laboratório na USP aqui, né, no Instituto de Psicologia, que é incrível. Eles têm um site, inclusive, né, chama Queixa Escolar. Se procurar Queixa Escolar, tem muito material, vale a pena, né, quem está interessado no assunto, assim, conhecer, porque é muito embasado, as aulas estão totalmente disponíveis, os conteúdos, né, para acessar, aprofundar. Eu acho que traz muita referência para isso que você, né, tá apontando, Rita. Assim, é uma situação, né, atual que tem aí diversas iniciativas, né, trabalhando no Brasil esse olhar cada vez mais, e que bom, que a gente está conseguindo pautar essa questão, né, da importância, né, do ar livre, do ambiente natural junto das escolas, junto de tantas instituições, né, e não só para a melhoria da própria pedagogia e da experiência da criança, mas também, né, certamente para a qualidade do ambiente que as crianças passam tanto tempo, né? Nossa.
E melhora a vida da professora também, melhora as relações dentro da escola, melhora, muda muita coisa, muita É coisa. verdade. Uma, uma outra perguntinha aqui que eu deixei separada é como, o que você percebe assim de que você pode trazer, né, de experiência a respeito também da diversidade de paisagens brasileiras, né? Como que se existe, né, alguma lembrança, alguma história ou experiência que você pode contar pra gente, pensando isso, que a gente sabe que tem uma costa gigantesca, então muita praia, né, experiência perto das águas do mar, mas também temos muitos rios, então as nossas montanhas, cadeias de montanhas, mas também os cerrados, né? Então não sei se você já tem aí, se consegue puxar rapidamente algumas lembranças que você marca bem, assim, diferenças de aprendizados, né? Seja pelo Sharing Nature, seja pelas práticas aí com as escolas que você já atendeu, né? E onde as paisagens eram diferentes e puderam ensinar também alguma coisa específica pela questão da paisagem, né? Que pergunta interessante. Você sabe que eu já fiz trabalhos bastante na Amazônia, no Cerrado e aqui na Mata Atlântica principalmente, né? Assim, como facilitando experiências, eu não tenho tanta experiência na Caatinga, né, nem no Pantanal eu fiz, mas foi online, esse aí não conta. É, mas eu não sinto tanto a diferença do bioma. Para mim existe uma unidade, assim. O que eu sinto diferença é nas pessoas. Então, Uhum. por isso que Sharing Nature é muito interessante, porque ele te ajuda a lidar com as pessoas a partir do ponto onde elas estão, né? Eu tenho uma experiência que até eu contei para o professor Cornell, ele já publicou isso várias vezes. Porque uma vez eu fui lá fazer uma vivência dentro de um evento de ecoturismo em Belém. E, e fiz num dos parques, naqueles parques, mas lá tudo é lindo, né? Era um parque super exuberante. Eu não me lembro se era no Guild ou se era Rodrigues Alves, enfim, foi num parque, mas era na cidade, mas era um parque lindo. E aí eu comecei a fazer as atividades e tinha algumas pessoas que eram guias de turismo há 40 anos, pessoas mais. E aí tudo que eu falava, eles ficavam contando quantas vezes, quantos anos, e tudo que eles sabiam. Eles tinham uma pegada bem do turismo, sabe? De descrever, descrever, descrever. Uhum. E eu também, né? Por exemplo, eu posso fazer, vou fazer o que eu estou oferecendo aqui e pronto, né? Aí fomos fazendo as Share Nature dentro da proposta do Flow Learning, que é uma coisa mais elaborada no sentido de que você vai observando o estado mental das pessoas, né? A agitação e tal. E aí você vai modificando esse estado mental a partir das atividades. Uhum. E aí chegou uma hora que não tinha nem terminado ainda, uma mulher chegou para mim, assim, ela estava muito emocionada, ela me disse: "Você está fazendo, você está tirando a floresta de dentro de mim, ou você está Uhum. fazendo eu expressar a floresta por dentro de mim", assim, algo parecido, né? Então, uma coisa que ela reconheceu, que ela só fazia por fora, e aí por dentro, a floresta está aqui, né? A floresta está em cada um de nós. E eu acho, isso foi muito, muito forte para mim, essa fala dela. Mas eu tenho experiências lindas, assim, com pessoas que interagem de tal forma que querem continuar um pouco mais, né? Ou a gente tem muita coisa tem muitas atividades em momentos de finalização de escrever poemas, gente. Uma vez, isso foi na Chapada dos Guimarães, lembrei de uma moça, estava fazendo, veio uma série de vivências para uma formação em sustentabilidade no Sebrae, Olha. lá de Cuiabá. E aí, no final, a moça ficou quieta, fez as vivências todas, e eu me solto, me jogo, né? As Uhum. vivências têm um repertório grande, eu adoro. E no final ela tinha escrito um poema e ela fez questão de ler, e era uma coisa muito bonita.
E ela disse, vou falar uma coisa para vocês, eu sou contadora, nunca escrevi nada na minha vida. Olha, que E, tudo. então, essas diferenças eu vejo que são muito mais nas pessoas mesmo, e o quanto que cada uma tem intimidade com o tema e com as matas mesmo, né? Uhum. Tem um livrinho que eu escrevi para o Instituto Ecofuturo, chama Atividades em Áreas Naturais. Eu Eu gosto de tenho. falar dele também, Tenho porque todos, ele tem... aliás, Mica. Depois preciso encontrar você para você me autografar todos. Ah, obrigada, tá Todas as bom, vai ser um prazer, dedicatórias. a gente marca um cafezinho. Sim. Mas justamente a minha ideia nesse livro foi propor atividades por grau de intimidade. Então, eu acho que para a pessoa que não tem nenhuma intimidade, nunca nem tirou o sapato, só tirou para tomar banho e dormir às vezes. Sim. Então, tem atividades ali de como ela pode começar a pôr a mão ou tirar o sapato, né? Tem coisas muito simples. E aí ele vai progressivamente para atividades mais exigentes, assim, em termos de intimidade, né? Eu Sim. acho que muito dessas coisas que a gente quer propor tem a ver com a intimidade mesmo. Acho que esse é um foco importante, porque a gente precisa estar íntimo dessa... Eles estão loucos para falar com a gente. Os animais, as plantas, eles estão o tempo todo aí pensando, o que esse pessoal está dormindo que não fala com a gente, né? Tá todo mundo ali com a sua viseira, olhando para si mesmo, né? A gente olha só para nós mesmos, né? Adorei essa palavra que você trouxe para não definir, né? Não fechar, mas complementar o termo conexão, né? Essa conexão, na verdade, é uma relação íntima, né? Com esses elementos, com os seres, com as paisagens, né? E como a pessoa se permite, né, viver essa relação. Conexão é só uma porta de entrada, né? Muito. E são muitos... Tem muito diálogo, né? Muita coisa para a gente... E é interessante porque, como supostamente nós somos a última, a mais recente espécie, não sei se é verdade, mas enfim, de toda forma, a gente tem um equipamento bastante sofisticado, né, no nosso corpo, e, e de alguma forma, tudo que nós somos emergiu, né, a partir da interação com outros seres. Nosso sistema ocular, auditivo, tudo, né, sensorial, né, a coluna vertebral, a gente foi tudo na relação com outras espécies, não foi uma coisa que às vezes assim foi tão grande coisa já, né, a teoria da evolução, que a gente pensa que foi uma linhazinha reta. Mas na verdade, a gente estava interagindo com todo mundo que estava ali em cada período, né? A gente está em todo, não é que a gente não estava, porque a gente surgiu depois, mas aquilo que nos trouxe até aqui, nos trouxe a partir de interações com todos os outros seres. Então, a gente ficar nessa de só conviver com a gente mesmo, isso eu acho que isso é uma das questões de saúde que a gente tem, né? Uhum. Inclusive a saúde mental, a saúde psíquica, a gente é muito solitário a gente viver dessa forma. Tem uma frase da Clarice Lispector, não sei se você já viu, ela disse assim: solidão é ter apenas o destino humano. Né? O pessoal tá aí, tanto é que tanta coisa aparece que a gente nem plantou, né? Na cidade, lugar inóspito, as plantinhas seguem, os passarinhos seguem, eles estão aí querendo jogo. É mesmo. Né? Um movimento pequenininho que você faz, né, transborda um monte de possibilidades. Você lembra no começo da pandemia que em várias cidades apareceu lobo-guará, apareceu onça, apareceu tamanduá, apareceu... Bastou parar, foi rápido. Eles ficaram até assustados, né? O que aconteceu? Que esse povo não tá... Cadê o pessoal?
Eu vou lá, porque eu não estou entendendo Ah, é muito bonito, né? Muito bonito, assim, essa possibilidade de... Você sabe... Eu já estou quase acabando nosso tempo. Deixa eu deixar você falar. Não, mas eu acho que é isso, assim, eu queria, na verdade, assim, as duas últimas perguntinhas que eu tenho, né, eu queria que você contasse do curso da pós na Casa Tombada, para quem, né, para você explicar também como é que é, e como é que o pessoal pode participar, quem tiver interesse, e aí depois que você falar isso, a gente fecha. Então, estamos na segunda turma desse curso de pós-graduação, ele se chama A Natureza que Somos, Filosofias e Práticas para uma Atuação Genuína no Mundo. Uhum. Então, a ideia inicial é explorar o que é natureza. Todo mundo fala natureza, mas cada um entende natureza por uma coisa diferente. Então, vamos conhecer mais. Então, o curso é um baita de um aprofundamento sobre natureza, com muitos professores diferentes, e a gente abrange diferentes áreas, sempre explorando o que a natureza é. E é interessante como essas reflexões nos levam a um autoconhecimento automático, não é a proposta do curso, né? Mas é uma reflexão e como também estimula processos de transformação, processos de fazer escolhas, né? E também de pensar de uma maneira menos esquemática, aprender a pensar de uma forma livre, reflexiva, profunda, que pode sempre ir se aprofundando mais. É um curso de 1 ano e meio, de 450 horas, ele tem reconhecimento do MEC, então é um curso ativo, né, para quem precisa, né, da certificação. Sim. Tem uma dissertação, tem uma apresentação da dissertação no final, e ele é todo online, e quem cedia é a Casa Tombada, a gente está dentro da Casa Tombada, que é um lugar de educação, e arte e cultura, um lugar muito interessante de trabalhar também. Eu gosto muito também do desafio de entender a natureza humana, a questão da linguagem, da escrita, como é também algo da expressão humana no mundo, né? E a gente estimula muito os alunos a escrever uma escrita autoral, uma escrita própria, uma escrita não enrijecida pelo que se entende de academia. A gente tem coisas muito bonitas acontecendo nesse curso. Eu convido a todos, a gente pretende lançar a terceira turma em agosto. Já daqui a pouco. Se tudo a segunda turma vai terminar em junho. Tá. Já estamos no final, assim, já estamos indo para os finalmente do curso, já estão na dissertação e pensando nas apresentações. É um curso lindo, gente, é claro que eu sou suspeita para falar. Eu acredito muito que nós somos natureza e que a natureza adquire esse formato humano, né, com todos os atributos que a gente tem, mas eles são naturais, eles vêm de uma história. A cultura é uma expressão da natureza, né? A cultura, a linguagem, é isso que eu vou por esse pensamento, né? Eu acho que não vejo cisão entre natureza e cultura. Eu acho que tudo que a gente faz... E eu acho que aí a gente junta com a questão da saúde, né? Quanto mais a gente faz aquilo que é próprio da nossa cultura, mas em harmonia com o planeta, com o cosmos, mais saúde a gente tem. Porque aí a gente não vai estar brigando com a nossa própria natureza, né? A gente vai estar em harmonia. Nossa, exatamente. Eu não queria deixar de mencionar aqui a Ana Lu Kaminski, que super participou do nosso... aqui, trazendo muitos aprendizados e descobertas dela no jardim dela, com as plantinhas, espécies de Mata Atlântica que ela foi plantando há mais de 7 anos, e aí como surgiram outras espécies, e aquelas sementes trazidas pelo vento, e como ela foi descobrindo, né, que cada uma dessas plantinhas podiam ter utilidades medicinais ou punks, então foi muito bonita, Ana Lu, aqui a sua
o seu compartilhar aqui também nas mensagens durante essa live. Eu acho que, né, tem uma conversa aqui paralela, né? Não é um paralelo, é um junto, né, com tudo isso que a Rita foi trazendo, que a gente foi conversando, né, desse processo, né, do estar, do pequeno movimento, essa coerência, né, integridade e como a palavra-chave mesmo que a gente agora há pouco falei, que você comentou, meu Deus, já me fugiu também. Intimidade. Intimidade. A Ana Lu foi desenvolvendo essa intimidade, né, com o espaço dela ali, eu achei muito bonito. Que bacana. Eu não consigo ler enquanto estou falando, que bom que você pegou. Mas assim, Rita, eu acho que esse curso é muito especial, né? O da pós que você né, tá propondo ali na Casa Tombada. Nossa, quem tiver a possibilidade de fazer, né, pode entrar lá. Acho que é no site da Casa Tombada que as pessoas entram para pedir informações, né? Isso. Saber como é que faz para se inscrever. A gente ainda não lançou, né? Mas vai lançar em breve, então a gente vai nos endereços do Instagram e Facebook, a gente vai estar divulgando. E no site da Casa Tombada também, obviamente, quando tiver, a gente vai, né, no meados do semestre, assim, a gente vai estar lançando, acho que em maio, e para começar em agosto. Muito legal. Convido a todos, eu acho que vale muito a pena. Com certeza. Nossa, reflexões e práticas. Se eu não estivesse no meu doutorado também numa maluquice, eu certamente já faria, eu queria fazer. Vou convidar você para ser professora, Juliana. E aí, para a gente fechar, Rita, assim, primeiro queria falar, né, agradecer mais uma vez imensamente tua disponibilidade, teu momento aqui comigo e com todos, né, que estão nos assistindo agora e que vão assistir depois, e também pela tua participação, né, e por ser uma promotora da Rede Saúde e Natureza Brasil, assim, isso acho que é de um valor pela tua história, né, pela tua importância, pelo movimento, né, de conexões, relações com a natureza no nosso país. Você é uma pessoa que lidera, né, esse movimento, sempre esteve à frente e é muito, muito valiosa a sua participação no movimento da rede e como promotora do manifesto. E aí, para a gente fechar, eu queria perguntar qual a mensagem que você quer deixar para todos em relação entre a saúde e a importância da saúde e a natureza. Eu queria desejar que todos possam conviver, né? Ter amigos e amigas, né? As plantas, os animais, poder ser quem se é, né? Sem muitas amarras, sem muitas formalidades, né? Eu acho que desenvolver esse afeto, esse interesse, esse foco, acho que só assim que a gente vai... Eu vejo assim a evolução, sabe? A evolução da experiência humana. Eu acho que é fazendo aquilo que a gente sempre fez, que é viver em contato e em convívio com todos os seres. Assim que sempre foi, desde o início, há 3,8 bilhões de anos, que a vida acontece dessa forma no planeta. Então não tem por que a gente se isolar nessa solidão, né? Que a gente possa viver em alegria e em convívio nessa grande festa que é poder viver aqui, agora. Verdade. Nossa, gratidão, Rita. Muito, muito grata mesmo. Uma mensagem linda para a gente fechar. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. Um prazer falar com você. E até uma próxima, quem sabe. Tá bom, fico muito à disposição. Adoro conversar. A gente vai marcar esse café, com certeza também. Vamos ter. Um beijo, Juliana. Um beijo, boa noite. Boa noite a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau.